Revoltante! E se alguém da sua família tivesse que interromper, ou você mesmo, o tratamento do câncer por falta de orçamento do governo federal? Pois bem, isso já vem acontecendo com diversas famílias no Brasil. O assunto é sério, é importante, já peço que você curta, comenta, compartilhe e assista até o final para você ver a barbaridade que está acontecendo no nosso país. Eu fui contatado na semana passada por diversos pacientes que me falaram que eles estão impossibilitados de fazer exames que necessitam de radiofármacos. Fui pesquisar. O Brasil produz mais de 38 tipos de radiofármacos. O instituto que mais produz é o IPEM, que é o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, que há décadas produz esse tipo de medicamento, radiofármacos. Porém, por falta de orçamento, de repasse de dinheiro, e não muito dinheiro, 40, 50 milhões, que não veio dos cofres do governo federal, a produção ficou parada. E com isso, pessoas que precisam passar por esses procedimentos estão impossibilitadas, comprometendo vida de pessoas. Imediatamente, por ser um assunto federal, de gravidade imensa, de importância imensurável, a gente está falando de vidas de pessoas, eu já levei o caso para o deputado Kim Kataguiri, que tomou ciência imediatamente, já se debruçou no caso e, na data de hoje que está sendo gravado esse vídeo, na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, cobrar diretamente o ministro Marcos Pontes por essa questão. Peço mais uma vez, assista até o final esse vídeo, tem toda a fala do Kim, depois tem a fala do ministro também, mas isso é um absurdo, gente. A gente tem tantos gastos nesse país que podem ser cortados, o que não pode de jeito nenhum é mexer com a saúde da população. Eu tenho vergonha e repudio essa situação. Agora eu quero questionar o porquê, né, e saber de quem é de fato, né, a responsabilidade pela paralisação da produção desses medicamentos fundamentais para mais de 700 mil procedimentos, segundo o próprio ministro, né? Porque o ministro afirma que foi encaminhado para o Ministério da Economia essa demanda, esse orçamento, que não é um orçamento grande em relação ao orçamento da União, 34 milhões, 55 milhões, PLN 16 aqui falando em 790 milhões de reais, facilmente poderia se tirar isso, seja das emendas de relator, seja de outros gastos, né, na minha visão até desnecessários do governo. Agora, de quem é a responsabilidade das coisas terem chegado num ponto tão crítico, né, a ponto de haver essa paralisação? Porque houve um atraso, né, apesar do governo saber desde 2020, né, de que isso aconteceria, ter sido notificado disso, houve um atraso de pelo menos 5 meses no envio do PLN para que essa casa aprovasse o orçamento para solucionar essa questão. E eu recebi diversas mensagens, né, de pacientes que necessitam desses insumos, de pacientes que fazem esse tipo de tratamento, desesperados em relação a possibilidade disso ocorrer novamente e de danos que não vão mais poder ser reparados devido à paralisação que já aconteceu. Então, primeiro, saber de quem é a responsabilidade, né? Porque, ao menos, eu acho que essas famílias, esses pacientes, merecem um pedido de desculpas do ministério responsável, né, por essa paralisação. Seja o Ministério de Ciência e Tecnologia, seja o Ministério da Economia, ou mesmo o Ministério, não sei se foi a Casa Civil ou a Secretaria de Governo, que atrasou na articulação política para a votação dos PLNs. Quem foi o responsável por essa paralisação? Porque, sem dúvida nenhuma, essas famílias milhares de famílias que deixaram de ter esse procedimento merecem, né, ao menos um esclarecimento, um pedido de desculpas por parte do governo. E em saber também, né, se no planejamento do orçamento de 2022, né, Vossa Excelência já disse em outra oportunidade que já tem esse recurso provisionado, né? Gostaria de saber se isso de fato já está garantido, né, na lei orçamentária a ser enviada pelo governo. Pelo rosto de Vossa Excelência me parece que nem tanto, né, pela reação de Vossa Excelência me parece que nem tanto, e se de fato não é prioridade do governo dar tratamento, né, com radiofármacos para essas famílias, já que é um orçamento tão fundamental e que não é significativo perto dos 40 bilhões de emendas que nós já temos, né, seja emendas impositivas, seja emendas de relator, e que já estão sendo distribuídas aqui para o governo para outras votações, na minha avaliação, muito menos importantes do que o tratamento dessas famílias que tanto precisam desse orçamento. Então,
perguntar a Vossa Excelência, primeiro, a responsabilidade, né, de quem é a responsabilidade pela paralisação, e segundo, se de fato a gente tem a garantia que o governo vai mandar na próxima lei orçamentária anual esses recursos provisionados para 2022 para que isso não aconteça novamente. Então não há problema fiscal. Isso é problema de incompetência mesmo e falta de sensibilidade humana. Essa primeira pergunta com relação a responsáveis é o que eu falei no início da apresentação. Eu passei 30 anos da minha vida fazendo investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos. Né? Sempre a primeira pergunta que acontece um acidente, quem foi o culpado, qual foi a causa do acidente? Aqui é semelhante, é um incidente, que a gente pode chamar aqui, mas ele não tem um responsável, ele tem fatores contribuintes, várias coisas que aconteceram ao longo do tempo que, caso um deles fosse retirado, não teria problema. E são 9, se olhar no final aí, são 9 fatores contribuintes, né? E que vem desde 2020, vamos supor, se o orçamento do Ministério fosse suficiente para cobrir todos esse problema não aconteceria, né? Se tivesse o tempo, o Congresso, esse problema já tem acontecido, diga-se de passagem, desde 2012, que vem todo ano, precisa de uma suplementação para esse caso. Mas como o orçamento era sempre votado até dezembro, dava um tempo para isso. Geralmente o problema aconteceria no segundo semestre do outro ano. Então dava um tempo de recuperação, vamos dizer assim. A pane acontecia, falando em linguagem de piloto, a pane acontecia mais alta, dava tempo de recuperar. Esse ano aconteceu em abril, vamos dizer assim, a gente só teve o valor realmente em abril, e aí tem todo o tempo de trâmite, né, de pedido de orçamento, passagem, aprovação, reunião da GEL, aprovação pela GEL, depois de abril para julho, né, foi abril, maio, junho, julho, 3 meses para eles poderem fazer, né, a aprovação, e depois o PLN ser produzido pela economia, e depois ser enviado aqui para o Congresso. Chegou aqui em agosto, dia 27 de agosto, e aí ele está aqui ainda para ser aprovado. Ou seja, todo esse tempo, e vai ver que tem outros fatores, tem falhas latentes, né, são falhas de sistema, como o deputado Elias falou, aliás, eu agradeço por isso, né, esse circuito é aberto, e nós vamos, isso aí é uma das coisas que eu já tinha conversado com a Secretaria Executiva, mas tem que passar através da economia, né, esse pedido de uma mudança na lei por aí. Então, logicamente, a gente consegue orientar ali pelo Ministério, mas passa pela economia também para vir para cá esse pedido de que feche esse circuito. Eu sei que isso aí é uma exceção, né? Mas para esse caso, especificamente, pela criticidade, eu estava falando aqui no início, meu filho teve câncer, então eu entendo exatamente o que a família sente, a angústia, vamos dizer assim, a ansiedade que a gente tem nesse sentido, é importante, e o problema não está solucionado. A gente conseguiu essa transferência de 19 milhões agora, mas daqui a uma semana ou 2, no máximo, vai parar a produção de novo. Enquanto não for aprovado esse PLN 16 com 34, e depois tem que correr atrás de novo para completar os outros 55, ou seja, é uma coisa que vai dar trabalho até o final do ano. A gente vai ter que fazer isso aí em conjunto. Então, a ideia de toda investigação de acidente é, através desses fatores contribuintes, a gente buscar mitigar os impactos imediatos, que a gente está fazendo com esses 19 milhões, que foram no limite da lei, e depois o restante agora para o final do ano, e depois achar uma maneira de não ter mais esse problema. E com redundância, que eu falo com redundância é o seguinte, ter esse circuito direto, já garante que o recurso está lá. Ter a questão de toda vez que aparecer algum PLN tratando dessa linha de radiofármaco especificamente, que seja dado uma atenção especial e não seja reduzido, ou não ser cortado. Pode reduzir outras coisas, né, no orçamento lá, mas esse não, esse aí é importante manter. Então, tem isso, né, são esses 2 pontos aqui a levar em consideração. E aí na apresentação tem todos os detalhes, né, sobre os fatores contribuintes. Obrigado. Não consigo realmente entender quanta desorganização, quanta falta de sensibilidade. Isso é questão humanitária, gente. Curta, comenta, compartilha e vamos junto brigar por um país cada vez mais justo para todo mundo que paga tanto imposto nesse país. E não é para sustentar mamata não, é para garantir a saúde da população.